nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está ao alcance, desse meio de comunicação, eu gostaria de convidar você para meditar comigo um texto muito importante da Palavra de Deus e extremamente polêmico, que é o Salmo 82, versículo de número 6. Eu disse, vós sois deuses, vós todos filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo, mas como homens morrereis. Salmo de número 82. Já havia algumas interpretações desse salmo em algumas bíblias de estudo, e a maioria dos estudos que eu vi sobre o Salmo 82 refere-se a essa palavra, vós sois deuses, como referindo-se a homens que são líderes sobre outros homens, dando uma certa ênfase às lideranças e, de alguma maneira, à opressão dos líderes sobre outros homens. Só que essa interpretação ela não se sustenta quando que em João 10:34, Jesus se utiliza deste texto para se defender da acusação dos judeus que o acusavam de blasfemo quando ele se dizia filho de Deus. E ele então em João 10:34 se defende dizendo, não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? Se aqueles a quem a palavra se referiu chamando de deuses, quanto mais o Filho do Homem que Deus santificou e enviou ao mundo. E ele conclui dizendo, a palavra de Deus não pode ser anulada. Então, se esse texto, se essa interpretação de que esse texto se refere a líderes, lá no Salmo 82, se esta foi a interpretação, Jesus não poderia utilizar-se dele, referindo-se a si mesmo, de forma benigna. Porque se ele se refere a líderes, ele está aparecendo de forma negativa. Mas Jesus se utiliza dele de forma positiva para se defender da acusação dos judeus. Então eu passei a ponderar e a analisar, e pela graça de Deus o Senhor me deu uma interpretação que eu considerei muito verdadeira, porque a verdade nunca se inventa, a verdade se descobre. E eu entendi que ser a imagem e a semelhança de Deus é a interpretação do Salmo 82. Quando Deus, a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ser a imagem e a semelhança de Deus tem uma interpretação muito profunda e é muito pouco pregado. Eu ainda não vi nenhum estudo aprofundado sobre isso, porque todos dizem, somos a imagem e a semelhança de Deus. Mas você já viu alguém detalhar? Você já viu alguém se aprofundar? Você já viu alguém minucioso, com toda a minuciosidade, colocar essas palavras? Não, eu ainda não vi. Mas eu queria realmente, procurei, mas não encontrei ninguém que realmente desse a cara a tapa para falar acerca desses versículos, quando a Bíblia diz, vós sois deuses. Então, vós sois deuses. O que me faz receber essa palavra? O que em mim dá-me essa condição de ser chamado de um Deus? Exatamente por causa do texto, vós sois a imagem e a semelhança de Deus. Poucas pessoas conseguem entender isso a fundo. Então é isso que eu quero tratar com os irmãos hoje. Ser a imagem e a semelhança de Deus. O que é ser a imagem e a semelhança de Deus? Você já parou para pensar? O que em você te faz ser a imagem e a semelhança de Deus? O que você tem que te faz ser
a imagem e a semelhança de Deus? É muito simples. Uma coisa que Deus tem e que nós também temos é o fato de sermos uma pessoa. Deus é uma pessoa e você é uma pessoa. E ser uma pessoa te coloca na hierarquia mais alta que existe. Por quê? Porque Deus é uma pessoa. E se tratando de uma pessoa, ninguém pode mandar em uma pessoa, a não ser que ela queira. Ou seja, o homem tem uma coisa chamada liberdade de decidir. E só uma pessoa é capaz de decidir. Só o ser humano, na face do que nós estamos vendo, é capaz de decidir. E isso te faz muito grande. Se nós olharmos para tudo que temos condições de ver, se nós olharmos para toda a nossa Via Láctea, olhar para todo o nosso sistema solar, olharmos para tudo que temos compreensão, nada é comparado a uma pessoa. Vamos pegar aqui uma coisa que está patente diante de nós. O Sol. O Sol não pode decidir. O Sol não pode dizer sim. O Sol não pode dizer não. O Sol só é importante porque uma pessoa olha para ele e diz: você é importante. O Sol só é lindo porque um homem, uma pessoa, olha para ele e diz: você é lindo. Então tudo que está à nossa volta nos serve. Tudo que existe na face do que há existe para servir uma pessoa, para servir um homem. Então ser uma pessoa te coloca nesse escalão, te coloca nessa hierarquia. A hierarquia de um Deus, a hierarquia de decidir, a hierarquia de ninguém, nem nada, mandar em você. Ninguém manda em você, nem o próprio Deus manda em você. Por quê? Porque ele te fez uma pessoa, na capacidade de decidir. Então, quando nós começamos a ir para os pormenores de ser uma pessoa, também nós vemos a responsabilidade que pesa sobre nós nesse quesito. Há poucos dias atrás eu estava vendo um professor da USP, Universidade. Esse homem ateu estava dando uma entrevista na televisão, estava respondendo algumas perguntas e colocando o seu ponto de vista acerca de religiões. Inclusive esse homem, e estava com ele uma mulher, ambos eram ateus. A palavra ateu, ela deriva-se de um termo grego, quer dizer anti-Deus, ou seja, alguém que é contra a crença na existência de um Deus. Isto é a interpretação correta da palavra ateu, anti a crença em Deus. E ele disse com toda clareza e taxatividade, absoluto em suas palavras, convicto em seus dizeres, ele disse da seguinte maneira: ele usou essa expressão, ele usou a Bíblia, e ele disse que a Bíblia afirma que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Se o homem é a imagem e a semelhança de Deus, Deus é um câncer. Porque o homem é um câncer nesse planeta, o homem está destruindo esse planeta. E se o homem é a imagem e a semelhança de Deus, Deus é um câncer. Ele atribuiu isto a Deus, se valendo da má interpretação do texto. Mesmo sendo pós-graduado em ciências da religião, esse senhor não soube interpretar a palavra imagem e semelhança de Deus. Ser a imagem e a semelhança de Deus é ser uma pessoa. Ser uma pessoa te permite ser o que você quiser. Ser uma pessoa te permite tomar decisões. Você pode ser a imagem e a semelhança de Deus, como você também pode ser a imagem e a semelhança do demônio, do diabo, que também é uma pessoa, que também é uma personalidade, que também teve a sua condição de decidir. Antes de Satanás
os anjos, eles estavam no céu, mas não tinham tido ainda a oportunidade de decisão. Então, quando Deus cria esse ser todo especial, criado a partir de pedras afogueadas, ele era supremamente superior aos demais anjos. Por que Deus criou alguém tão superior, tão maior? É lógico que tinha-se uma finalidade. Deus não se surpreende com absolutamente nada e nem pode ser pego de surpresa. Então, quando Deus cria o Lúcifer, ou hoje Satanás, Deus o criou com um propósito. E qual que era o propósito? Ele com certeza não suportaria toda aquela glória, toda aquela condição. E a primeira coisa que acontece com Lúcifer é angariar para si adoradores. Ele quis ser adorado. A sua glória, a sua pompa, a sua condição deu-lhe o direito de pensar que ele merecia ser adorado. E os anjos que não o adoraram, esses anjos decidiram adorar a Deus e permanecer adorando ao Senhor. E os que não ficaram na condição de adoradores de Deus foram expulsos com Satanás. Uma pergunta que sempre é feita: por que Deus não destruiu o demônio? Por que Deus não acabou com ele? Porque hoje no planeta Terra ele cumpre a mesma função que ele tinha no céu. Ele faz parte da seleção, ou seja, do selecionador. Porque ele chega oferecendo riquezas, fama, ele chega oferecendo os prazeres dessa vida, ele oferece toda a luxúria, todo o bacanal, todo o orgulho, toda a soberba, todo tipo de altivez, todo tipo de sentimento que os homens amam, que é próprio dessa nossa natureza, ele oferece para os homens, para que os homens se apeguem a esse mundinho, para que os homens se apeguem a esse planeta e desistam do céu. E os que conseguirem virar as costas, para esse mundo, não se apegarem a esse mundo e continuarem na sua devoção, na sua fé, na sua esperança de um dia estar com Deus na eternidade, essas pessoas sim passaram por uma seleção. Então Satanás está no planeta hoje contribuindo para essa seleção. Do que nós estamos falando? Estamos falando do poder de decisão. Então vai pesar na nossa decisão quando tudo isso nos for oferecido. Então nós temos essa matéria que ela é tendente para esse planeta. Nós temos o mundo que nos seduz, que nos chama. Nós temos o nosso ego, que também é um opositor a nós mesmos. E temos ainda Satanás para nos empurrar para todas essas coisas. É por isso que o próprio Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então quando fala-se de vencer o mundo, está falando de vencer todas essas coisas. Mas é importante você saber da responsabilidade de ser uma pessoa. Quando Deus ele diz que os que não servirem a ele e servirem a Satanás, os que adorarem a besta, ou que adorarem a imagem da besta, e todas essas mensagens bíblicas relacionadas à apostasia, disse que essas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Aí entra-se uma grande revolta nas pessoas que ouvem essa palavra, porque elas acham isso muito severo, acham que isso faz parte de uma tirania, acreditam que eles não são merecedores disso, mas aqui entra a responsabilidade de ser uma pessoa. Quando você vê que todo o universo, todo o existente gira em torno de você, isso cabe a você a compreensão da sua responsabilidade como servo de Deus, como ser sobre este planeta. Então cabe a você a responsabilidade de entender o quanto você precisa se decidir para Deus. É tão forte essa mensagem, porque a própria Bíblia fala que quando um homem se decide para Deus, há festa no céu diante de Deus e os seus anjos. Ou os anjos fazem festa diante de Deus por uma decisão. Ainda que hoje temos quase 7 bilhões
de habitantes sobre o planeta Terra. A Bíblia fala que o céu se torna em festa por causa de uma pessoa que decide. Então nós vemos a dificuldade de se decidir, o quanto é difícil decidir-se pela fé, decidir pela esperança do céu, decidir-se por virar as costas para todo tipo de vaidade, para todo tipo de carnalidade, para todo tipo de coisas fictícias, coisas que são realmente vaidade sobre esse planeta, e entregar a tua vida para aquilo que jamais vai te deixar na mão, aquilo que vai permanecer com você para toda a eternidade de eternidades. Isso cabe a uma pessoa fazer. Ah, mas temos os animais são feitos para o homem domina sobre tudo, e Deus disse isso: domine o homem sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que estão sobre a terra. Mas Deus não disse domine o homem sobre outro homem. Por quê? Porque um homem não pode ser dominado. Uma pessoa não pode ser dominada, a não ser que ela queira. A não ser que ela permita isso. Mas se ela não quiser, ela jamais poderá ser dominada. Por quê? Porque ela é a imagem e a semelhança de Deus, e a ela cabe o título de Deus. E o que é ser Deus? Deus é ser senhor de alguma coisa. Senhor da sua vontade, Senhor de si próprio, Senhor da sua própria vida. E a vida de um ser humano é a coisa mais cara que existe na face do que conhecemos, na face do que é lógico, na face do que é palpável, na face do que é alcançado pela intelectualidade humana. Nada é maior do que o ser humano. Nada é maior do que você. E ninguém é maior do que você. Então, quando eu olho para mim e vejo o que eu represento como ser humano, o que eu represento como pessoa, eu devo me importar muito com o meu legado. Eu devo me importar muito com aquilo que eu levo para a eternidade, porque não há nada maior do que uma pessoa. Houve uma discussão de um jovem contra o seu irmão por causa de herança, no momento exato em que Jesus por ali passava. Então um dos moços abordou Jesus e disse-lhe: Senhor, diga para meu irmão dividir herança comigo. Então Jesus lhe disse: quem me fez repartidor e juiz entre vós? Cuidado com a avareza. O valor de um homem não se mede pela abundância de bens que ele possui. Então o valor de um homem se encontra na sua pessoa, na sua personalidade. O próprio apóstolo, quando está corrigindo as mulheres da igreja, ele diz que a beleza das mulheres não seja o frizz dos cabelos, o luxo dos vestidos, nem o ouro, nem um tipo de coisa exterior, mas que seja uma beleza interior, de um espírito manso, tranquilo, que é agradável a Deus. Então algumas pessoas acabam interpretando mal esse versículo e querendo levar isso para um tipo de vestimento. Ele não está falando de vestimento, ele está corrigindo as mulheres no sentido de a beleza não são as coisas materiais. Então quando a pessoa se importa com a sua pessoa, quem é você? Eu devo o tempo todo estar me importando com isso, se eu sou egoísta, se eu sou avarento, se eu sou uma pessoa soberba, arrogante, se eu sou uma pessoa que fico me medindo com os outros o dia todo, me comparando com pessoas o dia todo, preocupado com a ascensão das pessoas e com medo de ficar para trás. Todas essas coisas te faz gentinha, todas essas coisas te faz pequeno, te faz pessoinha, mas nós devemos entender o valor de ser uma pessoa, porque o atributo dado a uma pessoa é muito forte. E o lindo, glorioso, espetacular é que é totalmente irracional acreditar-se que uma pessoa acaba. É insano acreditar que uma pessoa vai deixar de existir. Nós não podemos, em hipótese alguma, pensar dessa maneira, porque por causa da grandeza de ser uma pessoa. Uma pedra é eterno, uma árvore vive milhares de anos, um calvário com 400 anos é considerado uma árvore jovem.
Então, se nós olhamos para coisas inanimadas, coisas inexpressivas, sem expressão, essas coisas são eternas, porque uma pessoa morreria. Se olharmos para os âmbitos lógicos das coisas, nós vamos entender que é insano, é totalmente descabido acreditar que uma pessoa vai acabar. Você vive para todo sempre e deve acreditar nisso. Agora, é fato que a responsabilidade de ser uma pessoa é muito grande. Por quê? Porque seremos responsabilizados pela pessoa que nós somos, pela pessoa em que nós nos transformamos. Seremos cobrados. Deus nos julgará. Deus nos pedirá conta da pessoa que nós nos tornamos. Por isso é muito importante eu estar extremamente preocupado com tudo que digo, com tudo que falo. Eu vejo muita obscenidade hoje no meio das pessoas. As pessoas o tempo todo com palavras frívolas, com todo tipo de baixaria no seu linguajar, todo tipo de insinuações no sentido de promiscuidade. As pessoas acabam sendo um manancial de coisas ruins às vezes. Há poucos dias atrás eu corrigi uma pessoa e disse para ele, a Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Agora imagina do que você está cheio. Imagina quem é você. Porque a fala é exatamente o fruto que você produz. E que árvore que você é. Quando eu penso que sou uma pessoa, eu devo pensar muito no legado das minhas palavras, aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, o que se aproveita das minhas palavras. Então o tempo todo eu devo estar vendo o valor de existir como pessoa, de ter sido criado uma pessoa. Você é uma pessoa. E você é responsável por isso e será responsabilizado na pessoa que você tem se tornado. E é por isso exatamente que a proposta bíblica para nós é nos tornarmos, amém, cristãos, porque a palavra cristão é um pequeno Cristo. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível. Quando olhamos para Jesus, nós estamos vendo uma pessoa. E é exatamente por isso que ele não veio montado num alazão, num cavalo branco, que era montarias de reis. Ele veio exatamente pobre, numa manjedoura. A Bíblia fala em Isaías capítulo 53... Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi anunciado o braço do Senhor, ele veio subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mas indigno entre os homens, homem de dor, experimentado no sofrimento, como alguém que você olha e vira o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas transgressões e as nossas culpas levou sobre si, e nós o refutamos como ferido e aflito de Deus. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, e pelas suas feridas somos sarados. Então, lindo, glorioso é que Jesus precaveu de chamar a atenção por coisas exteriores. Ele não queria chamar a atenção de ninguém pelo veículo que ele chegava. Ele não queria chamar a atenção de ninguém pelo corpo que ele chegava. Ele não queria chamar a atenção de ninguém pelo berço que ele nasceu. Ele não queria que as pessoas ficassem presas nessas coisas. Porque ele precisava muito que as pessoas conhecessem a sua pessoa. Porque a pessoa de Jesus é a imagem do Deus invisível. É por isso que nós devemos olhar firmemente para Jesus. É o que a Bíblia fala. Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz e desprezou a vergonha, desprezou a ignomia. Olha para ele, para que você não se canse
e desfaleça o seu coração. Então olha para Jesus e você vai ver a pessoa em que devemos nos tornar. Essa é a grande função do líder. A Bíblia fala que ele mesmo levantou uns para, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois evangelista, que é o meu caso, depois doutores, pastores. E nós entendemos que a função deles é para o aperfeiçoamento do povo de Deus, a fim de que eles alcancem a estatura da perfeição, segundo a maturidade de Cristo. Então, essa é a estatura que nós precisamos alcançar. A estatura de Cristo Jesus. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Que isso aconteça comigo, que isso aconteça com você. E aí você vai ver o real valor de ser uma pessoa, e o real valor da vida, e o prêmio de ser uma pessoa é a eternidade. Mas ser uma pessoa para Deus e de Deus e eternamente com Deus, você vai existir, você vai viver. Recapitulando, o que é ser a imagem e a semelhança de Deus? É ser uma pessoa. E por que o Salmo de número 82 nos chama de deuses? Porque você é senhor da sua vida. Você pertence à hierarquia mais alta que existe. A hierarquia de ser uma pessoa. Deus é uma pessoa. Amém? Glórias a Deus. Antes de terminarmos, eu quero fazer uma oração por vocês. Estamos abertos a perguntas também, viu? Qualquer dúvida, essa mensagem é muito polêmica. Esse nosso tempo aqui é resumido. Esse veículo é resumido. Mas qualquer dúvida que você tiver, nós temos toda a condição de te esclarecer sobre qualquer coisa relacionada a esse assunto. Amém? Glórias a Deus. Eu vou orar por você. Abre o teu coração. Querido e eterno e santo Deus. Rei da luz, Rei da glória, Rei dos reis e Senhor para sempre. Coloco na tua presença agora essa vida. Coloco na tua presença agora essa alma, esse coração, essa pessoa. Há de ser que do céu das grandezas, das mais grandes alturas, acima de toda intelectualidade, acima de todo patamar, acima de todo topo, acima de toda altitude, aonde está o trono da tua realeza, aonde está o lugar da tua santidade, aonde está o brilho que brilha mais forte. Luza e encandeça a tua presença sobre esta alma, sobre esta vida. Apresenta-te, mostra-te a ela e faça ela entender o valor que ela tem. Que ninguém na face do que há é melhor ou maior do que ela. Seja esta pessoa, Pai Santo, abençoada por ti nesta hora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.